Nesse vídeo nós vamos analisar aqui o último edital da Polícia Militar do Distrito Federal, que saiu no último dia 21 de janeiro de 2023, com 2.100 vagas para o cargo de soldado, ok? O objetivo também é criar um plano de estudos para a disciplina de raciocínio lógico e matemática, tá? Então vamos dar uma passada rápida aqui pelo quadro de disciplinas. Você vai ter português, inglês, matemática e raciocínio lógico aqui com 9 questões, tá? O valor de pontos por questão é 1 ponto. Essa é uma disciplina do grupo dos conhecimentos gerais da prova. Fora isso, você vai ter aí atualidade, legislação da PMDF e você parte para os conhecimentos específicos, tá? Que vai ter ali direito penal, direito constitucional, administrativo, enfim, você vai ter a redação, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica e avaliação psicológica mais a investigação social com a sindicância de vida pregressa, o clássico para cargos de natureza policial na área de segurança pública. No geral, você vai ter aqui, ó, vamos pegar a nossa caneta BIC, 80 questões, tá? Distribuída por essas áreas de conhecimento que eu falei para você, lá da prova objetiva, né? E essa prova objetiva tem 5 alternativas, ou seja, vai ser uma prova de A, B, C, D, E. Tá? A banca é o Instituto AOCP. Para você se inscrever, você vai ter que estar lá das 9 horas do dia 7 de março até o meio-dia do dia 10 de abril de 2023. Não perder, cuidado aí para não perder. E você vai fazer a prova no dia 21 de maio de 2023, o que dá aproximadamente 4 meses, né, da data desse vídeo que ele foi lançado. Mas vamos falar sobre raciocínio lógico, que é a parte interessante. Olha, o edital da Polícia Militar do DF, ele tem a seguinte característica. Estão aqui os conteúdos, todos eles, e ele tem a bibliografia, que é uma coisa muito fora do comum para cargos de polícia, tá? Você vai encontrar muitas bibliografias nos concursos para Exército, Marinha e Aeronáutica. Geralmente eles colocam a bibliografia, mas isso aqui já é uma contribuição e tanto para sua preparação. Quer dizer que você precisa comprar todos esses livros? Lógico que não. Mas quer dizer que você vai com certeza encontrar todos esses assuntos dentro desses livros, tá? De preferência, e também tantos outros, tá bom? Porém, lógico que a vida do estudante é difícil, então o que é que eu vou fazer aqui? Eu fiz uma trilha ou um plano de estudos com uma ordem do assunto mais simples até o assunto mais complexo para você começar a estudar, tá? Tem gente que vai começar do zero, tem gente que já está estudando há muito tempo para outros cargos, tanto na carreira policial quanto cargos na carreira administrativa, na carreira jurídica, legislativa, enfim, né, em todas as 3 esferas aí do poder, e você vai provavelmente aproveitar alguma coisa que você já estudou para essa prova, ok? Se você está começando do zero e também não sabe nada de matemática, nada de raciocínio lógico, essa trilha ou esse plano de estudos também é bastante válido, tá certo? Então é um plano de estudos geral. Vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, eu separei por nível de dificuldade, tá? Do mais fácil para o mais difícil, para você aprender, então não tem muito mistério. A primeira coisa que a gente vai fazer é dividir a disciplina de raciocínio lógico e matemática exatamente nessas 2 grandes áreas. Está aqui a parte de raciocínio lógico e está aqui a parte de matemática, tá bom? Na parte de raciocínio lógico, ao invés de você começar pela ordem, que está primeiro estruturas lógicas, depois lógica de argumentação, você vai fazer o contrário, você vai começar pelo último, que é a parte de diagramas lógicos. Por quê? Diagramas são desenhos, diagramas são representações gráficas e são muito simples de se compreender e de se resolver questões, tá? Então você vai dar uma olhada num assunto que não está no edital explicitamente, que é conjuntos. Conjuntos, operações com conjuntos, simbologias das operações com conjuntos. Então tá lá a união, a interseção, a ideia de pertencimento dos elementos no conjunto, entendeu? De estar contido, de contém, ou de não estar contido, não contém, enfim. Você vai dar uma olhada nessa parte daqui. Deixa eu fechar esse aviso.
E você vai dar atenção maior nos seus estudos a esse assunto aqui, ó, diagrama de Venn. Diagrama de Venn é aquela representaçãozinha que você faz aqui do conjunto A com o conjunto B, e essa área daqui, por exemplo, é a interseção de A com B, é aquela parte que tem tanto em A quanto em B. Enfim, você vai dar uma atenção toda especial para essa parte de diagrama de Venn. Além disso, você tem problemas de associações lógicas, onde você vai conseguir construir uma tabela para realizar associações entre elementos que têm ali alguma relação com outros elementos. Às vezes são 2, às vezes são 3, às vezes são 5, enfim, vai variar de questão para questão, tá bom? Então, dá uma pesquisada no Google. Aqui também eu vou deixar cards com os vídeos, tá? Sobre esses assuntos, com questões resolvidas, com dicas para você resolver esse tipo de questão desses assuntos, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro tópico. Depois você vai passar para a parte de estruturas lógicas. Lembrando que eu não estou seguindo a ordem do edital, tá? Se você olhar lá na ordem do edital, ó, primeiro ele fala em estruturas lógicas aqui, depois ele fala em lógica de argumentação, para depois ele ir para diagramas lógicos. Então eu fiz uma trilha diferente, tá? Porque é mais simples para a sua compreensão, para o seu raciocínio e absorvendo essas informações e ir aprendendo esses assuntos, tá bom? Então depois, estruturas lógicas, e aqui você vai lidar com o que são e o que não são proposições ou sentenças lógicas. São questões que caem bastante para você julgar e dizer quais das frases são e quais das frases não são, tá certo? A simbologia lógica, e aí você tem os símbolos de negação, os símbolos dos conectivos lógicos, e aí a gente já parte para eles, né? A conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional, a disjunção exclusiva, enfim, você vai entender um pouquinho. E junto com esses símbolos lógicos dos conectivos, você entende a tabela verdade. Você vai precisar saber ali a valoração dos conectivos lógicos, tá certo? Aqui ela fala aqui também sobre álgebra de proposições, tá certo? Um pouquinho da álgebra de proposições é basicamente você entender quem vem primeiro, quem deve ser resolvido primeiro, e aí tem o papel dos colchetes, das chaves e dos parênteses, tá? Parece um pouco lá com aquela resolução de expressões numéricas, expressões algébricas, tudo isso tem a ver, tá? Com essa ideia de álgebra de proposições, tá bom? E você não vai deixar de estudar também os tópicos do edital. Eu não coloquei aqui, mas no edital tá lá, nessa parte aqui de cima. Ó, se você for olhar aqui no tópico 2, aliás, no tópico 1 de estruturas lógicas, você tem aqui proposições simples e compostas, os conectivos de novo, as equivalências lógicas, que com certeza vai cair uma questão disso aqui, pode escrever o que eu estou falando. A parte de negação também você vai ter que dar uma atenção especial, tá certo? Então, não se esqueça que isso aí é assunto cobrado em toda banca, ok? Em toda prova que tem esse assunto. Então, depois você parte para a lógica de argumentação. E aí você tem a parte um pouco mais complexa da lógica. Ela trabalha ali um pouco com a lógica de primeira ordem, certo? Com os quantificadores lógicos. E você se pergunta, mas o que é isso? Quantificadores lógicos são basicamente aquelas palavrinhas ali, ó, todo, algum, pelo menos um, nenhum, certo? Nem todo, né? São expressões também, tá certo? Que vão te dar a ideia de quantidades, né? Todos os elementos de um conjunto, pelo menos um elemento de conjunto, nenhum elemento do conjunto, enfim. A gente chama esse tipo de proposições, quando a gente escreve, de proposições categóricas, ou seja, elas definem uma coisa muito objetiva, tá? Então, todo mundo dessa sala veste branco, veste azul, veste preto, veste amarelo, tá bom? Tem aí esse tipo de característica. Argumentos lógicos, e aí você tem que lembrar que uma ideia de um argumento lógico, ela parte das premissas, então tem a premissa 1, a premissa 2, aí vem uma frase aqui, vem outra frase aqui, aí vai aqui a premissa 3, enfim, o número de premissas pode variar, e no final você vai chegar a uma conclusão lógica, e você tem que julgar se essa conclusão é válida ou é falsa, é verdadeira ou é falsa, tá bom? Tem lá
parte do assunto que é bastante importante, vem caindo aí com maior frequência nos últimos concursos. E aí você tem o estudo das premissas, o estudo das conclusões e também os tópicos do edital, claro, que estão lá em cima nessa parte da lógica de argumentação. Saindo de lógica, tem bastante coisa para você estudar aqui, tá? Não pare e pense, é só isso, não. Tem bastante coisa, tem muita questão aí nos sites de questões, nas provas anteriores da própria banca, tá certo? Eu vou disponibilizar aqui no canal vídeos, tá? Sobre essa banca e sobre esses assuntos também, semanalmente, diariamente, tá certo? A disciplina de raciocínio lógico vem recebendo aí conteúdos e a gente agora vai para a parte de matemática. Na parte de matemática, ela guarda aí uma visão geral, né, dos assuntos que a gente vê no ensino médio. Nenhum desses assuntos são assuntos estranhos para quem completou o ensino médio, tá certo? Porém, você tem que ter um pouco de paciência, porque matemática exige muita resolução de questão, muito tempo aplicado aí nos estudos de forma prática, ou seja, pegar questões, tentar resolver, errar, voltar, reconhecer o erro, estudar de novo aquele ponto, voltar mais uma vez, tentar fazer de novo, enfim, é um processo difícil, tá bom? Então, quando a gente vai começar o assunto aqui de matemática, você deve começar pelo tópico 6 do edital, que é a parte de razão, proporção e regra de 3. Esses 3 assuntos, eles estão correlacionados, tá certo? Mas o que ninguém fala é que você deve começar a estudar esses assuntos através de frações. Então, entender o que é uma fração, como ela funciona, as operações principais que você tem ali, as operações básicas com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Entender a relação entre frações e números decimais, porque eles estão muito próximos ali na escrita numérica. A ideia de porcentagem, que a gente vai usar ela de novo em um pouquinho, né, no próximo assunto que a gente vai ver, que é probabilidade, tá certo? E a ideia de operações com todos esses 3 formatos numéricos, frações, números decimais e porcentagens, tá certo? A ideia que você mais vai usar para resolver questões desse tópico 6 é a propriedade fundamental das proporções, que todo mundo conhece vulgarmente pela frase meios pelos extremos. É aquela coisa que você faz assim, 2 sobre 3 é igual a x sobre 2. E aí você faz 2 vezes 2 e x vezes 3. Então você fica aqui com 4 é igual a 3x, e aí você diria que o x é igual a 4 sobre 3, tá certo? Isso aqui é meios pelos extremos, tá bom? Você precisa saber disso daí. E claro, você vai dar uma olhada lá nos tópicos do edital, que é, no caso, a parte de regra de 3, a mais abordada, né? Regra de 3 simples, composta, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Com certeza vai cair uma questãozinha desse tipo de assunto. Partindo para o tópico 7, a gente vai falar de sistemas de medidas, ou seja, a gente está falando aqui de unidades de medida, tá? Então você tem unidade de massa, que é o grama, de volume, que é o litro ou o metro cúbico, de comprimento, que é o metro, e de áreas, que é o metro quadrado, tá bom? Você tem que entender aí um pouco da reta de medidas, tá bom? Então tá aqui a unidade central, vamos botar como exemplo um metro, aqui estão os milímetros, aqui estão os quilômetros, e aí você tem aqui os submúltiplos e os múltiplos do metro. Só é dar uma olhada, vou botar um card aqui também, com uma aula rapidinha explicando como funciona essa reta de unidade de medidas e como você faz a transformação de uma medida na outra. Principalmente isso, saber transformar uma medida na outra, tá bom? Tópico 8, você tem a ideia de áreas. Tanto o tópico 8 quanto o tópico 9, dá para a gente condensar, tá? Em ideias correlacionadas, ou seja, elas estão muito próximas umas da outra. Na verdade, o tópico 7, o 8 e o 9, elas estão muito próximos uns dos outros, né? Tendo a possibilidade até mesmo de cair uma questão que aborda os 3 tópicos juntos. Tá? A gente tem ali unidade de medidas no tópico 7, áreas. Áreas, tá certo? Você vai procurar aí no Google ou no seu livro de matemática que você guardou no ensino médio, a ideia de geometria plana ou geometria euclidiana, tá certo? E
dentro desse tópico, você vai dar uma olhada especificamente em áreas das figuras planas. Então, você vai estudar a área dos quadrados, área dos retângulos, áreas dos trapézios, dos triângulos, tá certo? Das circunferências, enfim, você vai ter que dar uma olhada nisso daí, como você calcula cada uma das áreas desse tipo de figura, tá? Deixa eu beber uma água aqui para a gente continuar. Já no tópico 9, você vai trabalhar com volumes. E aí a gente está falando de geometria espacial, tá? E dentro do assunto de geometria espacial, você vai dar uma olhada no tópico de volume de sólidos geométricos. Então você não vai estar trabalhando aqui mais com a ideia da bidimensionalidade. Aqui são figuras 2D, tá? E aqui são figuras 3D. Então são cubos, são paralelepípedos, são cones, são cilindros, enfim. São figuras geométricas um pouco mais difíceis de serem calculadas, né? Ter os volumes calculados, mas nada demais. Nada que seja um desafio do outro mundo. Lembrem-se, a prova vai cobrar vários conhecimentos. Portanto, as questões de raciocínio lógico vão ter uma maneira bem simples de serem resolvidas, tá bom? Aqui no canal tem vários conteúdos com um monte de questões, de um monte de bancas, ensinando as maneiras mais simples e também outras maneiras de você resolver a mesma questão, tá? Então você tem ali uma maneira mais simples, uma maneira mais complexa, vamos dizer assim, de resolver a mesma questão. Não se preocupem muito com isso, mas na hora da prova, lembrando que na hora de aprender não se preocupe muito com isso, mas na hora da prova você precisa se preocupar em ter a maneira mais fácil de resolver, tá? Tópico 5, probabilidades. Probabilidade complementar e condicional. É isso aqui que você vai ter que dar uma olhada. Lembrando que probabilidade é uma coisa que está entre 0 e 1. Então você vai utilizar a ideia de porcentagem, tá certo? Então aquele tópico que eu falei aqui em cima, na ideia de razão, proporção, porcentagem, você vai utilizar ele muito aqui na parte de probabilidade, tá certo? Representação de chances a gente geralmente escreve em porcentagem, tá bom? Dá uma olhada nessa parte de probabilidade complementar e probabilidade condicional, tá certo? Para o último tópico, que para mim é o mais difícil e para tantas outras pessoas acredito que também seja, você tem aí problemas de contagem. O que são problemas de contagem? O nome do assunto, né, que você vai pesquisar é análise combinatória, tá? Análise combinatória, ela é um dos pesadelos dos alunos que vão fazer aí vestibulares, Enem, enfim. É um pouco chato porque ela demanda muita interpretação. E nesse ponto a gente volta para um assunto que é válido para toda a prova e para a prova toda, que é interpretação de texto. Você precisa saber interpretar as perguntas para poder alcançar a resposta correta, tá bom? Então, você vai trabalhar muito com anagramas, procura questões que tem essa palavra daqui, ó, anagramas, que trabalha ali com a mudança de letras dentro de uma palavra. Procura questões que tenham a ideia de permutação com repetição, que vem caindo bastante, tá? Pode estar na mesma questão a ideia de anagramas e permutação com repetição, tá? Você vai procurar aí, tanto no seu material de estudos, se é que você comprou algum, na sua apostila, no seu site de estudos, aqui também no canal, basta procurar na barrinha lá de busca, vai ter um livro com questões dessa banca e desse assunto, tá? Um livro não, um vídeo, desculpa. E você vai ter também a ideia no final de combinação com repetição, tá? A gente tem 3 ferramentas mais utilizadas no problema de análise combinatória, que são permutação, arranjo e combinação, tá certo? E claro que você já está vendo eles aí nos tópicos do edital que estão aqui em cima, tá bom? Não se preocupe muito em pegar exatamente esses livros, se preocupem mais em pegar questões da banca e resolver. E para isso,
com esse objetivo, eu já deixei aqui no material 7 questões, tá bom? Todas elas recentes, ó, 2002, a maioria das áreas de segurança pública, tá? Por exemplo, aqui a OCP, o Instituto OCP fez a prova do agente de polícia para a Polícia Civil de Goiás, do estado de Goiás. Então, você tem aqui questões desses assuntos, tá certo? Essa daqui é uma questão sobre proposições categóricas, tá certo? Então você já consegue fazer a mesma uma aproximação, né, que seria do mesmo assunto que vai cair na sua prova da Polícia Militar do Distrito Federal, que caiu pela mesma banca na Polícia Civil do Estado de Goiás, tá certo? Então já está aqui para você um material disponível para você começar seus estudos e analisar mais ou menos como é que a banca cobra esses assuntos em prova de concurso. Tem aqui outra questão aqui da Polícia Militar do Espírito Santo, a prova do ano 2018, tá? Outra aqui envolvendo diagrama de Venn, para quem tinha dúvida, tá aqui uma figura demonstrando o que é o diagrama de Venn, como ele é desenhado, como ele pode ser representado. A prova do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo, também no ano 2018, tá? Ela dá uma situação e ela pede para você fazer esse julgamento nas alternativas. Aqui tem uma questãozinha de anagramas, tá vendo? Então ali tá o assunto de análise combinatória. Depois a gente pode falar que é a única questão, acredito eu, que seja de uma prefeitura, prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, do ano 2021, tá vendo? E você tem uma ideia de uma questão, o que, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Preso uma tarefa de no máximo 8 horas. Regra de 3. Essa aqui é uma questão de regra de 3, tá? É assim que a banca cobra, regra de 3, tá? Todas essas questões são da OCP. Aqui a gente tem uma questão de porcentagem, só que é de probabilidade essa questão, tá certo? Ela está perguntando aqui qual é a probabilidade. E para terminar, a gente tem uma questão de geometria, tá bom? Então aqui a gente tem medidas, tá bom? Todas elas do Instituto OCP, tá? A maioria, né, das polícias militares aí do Brasil, tá bom? Do Corpo de Bombeiros Militar também e da Polícia Civil, área de segurança pública. Então, essa daqui é mais ou menos a cara da prova que você vai ter no dia na prova da Polícia Militar do Distrito Federal, tá? Esse material aqui está disponível para download aqui na descrição do vídeo e você consegue acessar os vídeos de resolução dessas questões acessando esse link aqui e indo no canal do Prático, tá bom? Então basta clicar aqui e você vai ser redirecionado para o canal do Prático, ou se você já está por aqui, basta você procurar, copiar aí o início do texto da sua questão e colar lá na barra de busca que você vai chegar a ela, tá bom? Então é isso. Para que você consiga acessar essas questões, mantenha-se atualizado, se inscreva no canal, deixe seu like, tá certo? Porque isso ajuda bastante ao meu trabalho de continuar produzindo conteúdo e ajudando o pessoal na disciplina de matemática e raciocínio lógico, ok? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.